Glória a Deus. Nossas crianças, vamos orar aqui, abençoar esse momento também, que as nossas crianças vão estar ali recebendo a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Estenda as suas mãos para o altar. Pai, nós queremos apresentar a Ti a vida dos nossos filhos, das nossas crianças e declarar, Senhor, que essa manhã seja uma manhã de bênção, de crescimento, Senhor Jesus, de renovação na mente e no caráter dos nossos filhos, das nossas crianças, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que eles possam receber, aquilo que eles receberem, eles possam guardar para sempre em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dá só uma comentada aí no nosso retorno, por favor. Gente, hoje eu quero dar início a uma série de mensagens sobre oração, né? Sobre a vida de oração, sobre uma vida poderosa, porque uma vida de oração é uma vida poderosa. E nós precisamos estar buscando mudar a nossa relação com o nosso Deus através da oração. Muitas vezes nós sempre pensamos na oração como um momento de nós estarmos fazendo a nossa lista, né, de pedidos, de situações que queremos que Deus esteja mudando na nossa vida, né? Mas na realidade a oração ela tem que ser muito mais do que isso, que é uma lista de pedidos de supermercados. A oração ela precisa ser um momento de relacionamento com Deus, de comunhão, de proximidade, de afinidade e de intimidade com Deus. Então nós teremos uma série onde nós estaremos aprendendo também como ter um tempo maior de oração, de comunhão com Deus. Porque eu sei que há uma grande dificuldade, até mesmo de nós estarmos ali desenvolvendo um tempo maior de intimidade com Deus. Porque nós não sabemos muitas vezes o que falar, o que trazer diante de Deus. Então a gente precisa entender também o que eu preciso fazer nesse meu momento de oração. Nós precisamos ter um roteiro de oração, né? Nós precisamos saber como conduzir esse momento de oração, para assim gerar intimidade, né? Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente não tem dificuldade de conversar, de estar falando, de estar gastando tempo, muitas vezes ali, né? Quando muitos amigos que estão aqui, ficam às vezes horas e horas conversando, assuntos, né? Tantas coisas. Por que nós não temos essa mesma disposição na vida de oração? Então nós precisamos descobrir isso, né? Nós precisamos gastar tempo. Deus quer que nós tenhamos vida de oração e tempo de oração com Ele. Isso não acontece de um dia para o outro, né? Isso é através de disciplina, isso é através de uma maneira que nós nos colocamos diante de Deus, buscando organizar a nossa vida espiritual. Dentro da teologia tem um tema chamado disciplinas espirituais, né? O que são disciplinas? São coisas que nós precisamos ter na nossa vida cotidianamente, precisamos fazer sempre, uma disciplina na nossa vida espiritual. Então não são só nas nossas coisas relacionadas a cuidados pessoais, financeiros, né? Mas físicos, mas na nossa vida espiritual nós precisamos ter disciplina também, né? Para que nós possamos ter resultados na nossa vida espiritual. E muitas vezes nós não associamos disciplina com vida espiritual. Você associa disciplina com um tanto de coisa, né? Até mesmo com a sua saúde, com o seu corpo. Mas você não associa disciplina com a vida espiritual. Muitas vezes nós achamos que a vida espiritual, ou a vida de oração, ela é uma coisa que nós fazemos quando sentimos vontade, né? Quando estamos inspirados, quando sobra tempo. E não é isso. Vida espiritual, ela precisa de disciplina. Ela precisa de dia, ela precisa de hora, ela precisa de um tempo, né? Onde você separa para estar na comunhão com Deus. E isso vai fazer a diferença na sua vida espiritual. Talvez seja isso que está faltando na sua vida espiritual, uma disciplina, né? É uma vida estabelecida com tempo, hora, né, de comunhão com Deus, com um roteiro que você tem ali
para estar na presença de Deus, na comunhão com o Senhor. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença, uma grande mudança na sua vida, né? Para que não seja apenas algo que você faz quando você sente vontade, quando sobra um tempo, quando você está inspirado. E se for dessa forma, você pode ter certeza que você não será uma pessoa disciplinada na sua vida de oração. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 2, 13. Eu quero começar com esse versículo. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então, quais foram os 2 crimes, né? Ele coloca a palavra crime, que é uma palavra pesada. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, que sou a fonte de água viva, e cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, quais são esses crimes? Abandonaram o Senhor, deixaram aquele que é a fonte de águas vivas, aquele do qual nós recebemos a força, o vigor, a vida, tudo vem dessa fonte de água viva que é o Senhor. É o primeiro crime. E cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, buscaram outros caminhos, buscaram outros meios, buscaram satisfazer, né, a sua vida em outras coisas que não é a fonte, a única fonte, que é a fonte de Deus. Talvez isso esteja acontecendo na vida de muitos irmãos, né? Eles estão cavando cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, nós estamos buscando saciar o nosso vazio, né, a nossa vida espiritual em coisas que nunca vão preencher, em coisas que nunca irão trazer para nós crescimento, satisfação, fortalecimento na nossa vida espiritual. São cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm água. Obrigado, querida. E Deus está dizendo, o meu povo tem me deixado, né, e buscado outras fontes, outros meios para tentar satisfazer a si mesmo. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, que Deus esteja restaurando o altar de oração em nossas vidas. Esses dias serão dias, né, dessas mensagens, de restauração da vida de oração, né, ou do altar de oração em nossas vidas. Talvez muitos de nós, né, estejamos negligenciando essa vida de oração com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, amados, muitos têm deixado que as fadigas, as pressões da vida, as dificuldades, sufoquem a vida íntima de oração com Deus. Muitos têm deixado isso. Quando a gente olha para Jesus ali no Getsemane, quando no pior momento, né, da sua vida aqui, ele ali suou sangue, né, ele estava ali naquele momento, o que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava orando, estava clamando a Deus. E ele disse para os seus discípulos assim, olha, nem uma hora vocês puderam estar comigo. Nem uma hora vocês puderam estar comigo. Nesse momento, que é o momento mais difícil, que é o momento que estava antecedendo ali o martírio e o sacrifício de Jesus. Mas nesse momento de dificuldade, né, de sufoco, de aflição extrema, Jesus estava ali então orando, né, estava buscando a Deus. Mas muitos de nós temos deixado que as dificuldades, os problemas, as situações, elas estejam nos afastando dessa vida íntima de oração. E as pessoas mais usadas por Deus são as pessoas que têm a oração como prioridade em suas vidas. Então as pessoas mais usadas por Deus, que são mais, são vasos, né, de honra na casa do Senhor, na família, são as pessoas que têm vida de oração e intimidade com Deus. Então nós precisamos vencer as dificuldades, a apatia, o cansaço, o desânimo. E a oração não pode ser um peso, não pode ser uma obrigação na nossa vida, não pode ser mais uma tarefa na nossa vida. Mas a oração,
ela tem que se tornar um prazer, um deleite para as nossas vidas. E isso, irmãos, por incrível que pareça, só vai acontecer com disciplina. Só vai acontecer com disciplina. Eu percebo isso da mesma maneira quando nós fazemos atividade física, né? Quando nós começamos a atividade física, ninguém tem prazer na atividade física no começo, né? É algo que muitas vezes é entediante, é algo que muitas vezes não gera prazer nenhum. Mas quando você começa a disciplinar a sua vida com a atividade física, seja numa academia, seja correndo, seja colocando o seu corpo mesmo para funcionar sempre, constantemente, a semana toda, durante a semana, né? E tem dias estabelecidos para isso, o que acontece? Aquilo que te causava muitas vezes incômodo, desprazer, né? Você não tinha vontade de fazer, se torna em algo prazeroso. Mas o que trouxe esse prazer foi a disciplina, foi a coisa constante, é fazer aquilo sempre. Aí se torna num momento de prazer, um momento que você tem vontade e necessidade de fazer aquilo. Então, se nós queremos ter uma vida de oração constante e poderosa, nós precisamos ter disciplina na nossa vida espiritual. Precisamos gerar essa disciplina na nossa vida espiritual. Então a oração, ela precisa se tornar um momento de prazer, no momento de relação pessoal com o Senhor. Você sabe que muitos irmãos têm vergonha de falar quanto tempo oram. Muitos irmãos guardam essa pergunta. Se eu perguntar para os irmãos aqui, irmãos, quanto tempo você ora? Muitas pessoas guardam isso a 7 chaves, porque tem vergonha de falar quanto tempo eles oram. Porque não tem disciplina na vida de oração. Não tem constância na vida de oração. E aí a gente se envergonha, porque se nós somos seres espirituais, se nós entendemos a importância da oração na vida do cristão, que torna um cristão poderoso, e nós não agimos assim, muitas vezes nós vamos ficar o quê? Envergonhados nesse momento. Então muitas pessoas têm vergonha de falar quanto tempo de oração eles têm. Mas em nome de Jesus, né, nós vamos mudar isso aqui na nossa igreja. Ninguém aqui vai ter vergonha de dizer assim, olha, eu não tenho orado, praticamente só oro quando eu estou na igreja. Todas as pessoas aqui vão começar a ter prazer de dizer assim, né, eu oro tanto tempo, né? Então você tem que ter esse tempo. Você tem que estabelecer um tempo, né? Que começa ali com 10 minutos, que começa ali, que vai aumentando para 20, 30, né, minutos, até chegar de repente a 1 hora de oração, de comunhão com Deus. Porque, amados, você ficar muitas vezes ali 3, 5 minutos de oração, eu quero dizer uma coisa, isso vai trazer muito pouco resultado para a sua vida. Muito pouco resultado. Então, é preciso que haja tempo, é preciso que haja intensidade, é preciso que esse tempo de oração se torne num momento maior. Então, a quantidade de tempo vai determinar, sim, o quanto de crescimento você vai ter na sua vida espiritual. O tempo tem a ver, não é só a qualidade, o tempo de oração também tem a ver. Quanto mais tempo, quanto mais intensidade você tem, os resultados de uma vida poderosa vão começar a surgir na sua vida. Vocês estão me entendendo? Então é isso que nós vamos buscar aqui através dessa mensagem. Por que eu digo isso? Porque há uma luta muito grande para nós colocarmos as coisas espirituais à frente da vontade da nossa carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, então não é brincadeira, amados. A Bíblia diz assim, olha, pois a carne deseja o que é contrário. Então há uma luta muito grande, há uma resistência muito grande em nós mantermos um padrão espiritual, uma vida constante de oração com Deus. Por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito.
e o espírito, que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. Então, por isso que você não pode ficar, às vezes, esperando um momento em que você tem vontade, ou que você está inspirado para estar em comunhão com Deus. Não pode, sabe por quê? Porque a sua carne nunca vai querer aquilo que é a vontade do Espírito. O Espírito quer estar o quê? Em comunhão, na presença de Deus, com intimidade com o Senhor. E a sua carne sempre quer o contrário. Então a carne milita contra o Espírito. Bispo, como é que eu venço isso? Com disciplina. Com disciplina. É com esforço, uma disciplina, uma constância na sua vida espiritual, é que isso vai mudar, é que isso vai acontecer na sua vida. Então muitas vezes, amados, nós não associamos oração com a vida, oração e vida espiritual com disciplina. Mas a disciplina é necessária para o nosso progresso espiritual. O apóstolo Paulo, em várias passagens, ele nos mostra isso. Olha lá em 1 Tessalonicenses 5, de 17 a 18. 1 Tessalonicenses 5, de 17 a 18. Orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então ele está dizendo o que aqui, amados, nessa passagem? Orem em todo tempo, orem com constância. 1 Timóteo capítulo 4, de 12 a 16. 1 Timóteo 4, 12 a 16. Então, o apóstolo está mostrando aqui a importância da disciplina e da constância na nossa vida espiritual. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se, diga assim, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente, ou seja, seja constante, seja persistente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Falando sobre vida espiritual, para que todos vejam o vosso progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino, persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos outros. Então aqui está falando sobre dedicação, aqui está falando sobre perseverança, sobre diligência na nossa vida espiritual. Então vida espiritual tem que ter diligência, tem que ter disciplina. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo 2, versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, né? Algumas traduções dizem assim, antes de tudo, peço que haja prática, né? A prática de orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, tem que ser uma coisa que você pratica constantemente. 2 Coríntios 9, 25 a 27, nós estamos vendo sobre disciplina na vida espiritual. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ele faz a comparação da vida espiritual e da vida de um atleta. Então ele diz assim, olha, todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Versículo 27, né, até aí. Então, nós precisamos, amados, Paulo fala aqui também que todo atleta em tudo se domina, assim também nós precisamos nos dominar. Então a vida espiritual precisa ter disciplina, vida de oração precisa ser disciplinada, tem que ter um tempo, tem que ter dia marcado
para que você tenha disciplina na sua vida espiritual. Então encare as práticas ou as disciplinas espirituais como um exercício físico. Quanto mais nós praticamos, mais forte nós nos tornamos. Quanto mais prática, mais força nós temos. Então, disciplina na oração, amados, tem a ver com disciplina na vida. Ninguém vence na vida sem disciplina. Da mesma maneira, ninguém vence na vida espiritual sem disciplina nessa área. E normalmente, nós queremos sempre tratar as coisas espirituais de forma aleatória, sem estabelecer ali esse tempo. Queremos orar só quando estamos inspirados, só quando sobra um tempinho, só quando lembramos da oração. Nós priorizamos tudo menos a oração, menos a vida com Deus. Já perceberam isso? Então nós sempre priorizamos muitas coisas da nossa vida, mas não priorizamos as coisas espirituais. E o resultado é que nós não conseguimos criar uma rotina espiritual que realmente faça parte do nosso cotidiano. Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos, né, muito mais do que falar sobre oração, é que nós precisamos levar esse assunto sério na nossa vida. Precisamos começar a mudar algumas coisas na nossa vida. Precisamos priorizar isso na nossa vida, para que realmente nós possamos ser pessoas poderosas em Cristo Jesus. O fato de você estar vindo na igreja, ouvir a palavra, ser alimentado, receber uma boa palavra, né, isso é muito importante. Mas o que vai determinar a sua vida de ser uma vida poderosa, cheia do Espírito Santo, é a sua vida pessoal, é a sua vida particular com Deus. O pastor está aqui apenas para ajudar. O pastor está aqui apenas para estar semeando ali, para estar te encorajando. Mas na realidade, o que vai tornar você uma pessoa diferente na vida espiritual é a sua disciplina com Deus na sua vida particular. Então, isso é algo individual. Isso é algo que depende mais de mim do que do próprio Deus. Deus quer que você tenha disciplina na sua vida espiritual. Então, você precisa reconhecer e entender quais são as dificuldades que têm impedido você de ter essa disciplina nessa área. Quais são as dificuldades? Cansaço, ativismo, inconstância, dispersão, né? A gente precisa reconhecer isso. O que está me impedindo de ter uma vida espiritual realmente sólida, constante, firme no Senhor? A primeira coisa que a gente tem que identificar é isso. É como o Senhor nós lemos aqui o versículo, né? Esse povo tem se afastado de mim, que sou a fonte de águas vivas, está cavando cisternas rachadas, que não retém água. Então, quais são essas cisternas rachadas? Quais são os impedimentos na sua vida para que você possa ter uma vida espiritual? Será que é o ativismo? Será que é a dispersão? Gente, hoje, por causa da internet, por causa das redes sociais, está acontecendo uma coisa muito séria em nossas vidas. A dispersão. Nós não conseguimos concentrar naquilo que nós estamos fazendo. Já repararam isso? Você não consegue, você está comendo e você está nas redes sociais. Você está conversando e você está nas redes sociais. Tudo que você faz hoje, você está conectado às redes sociais. Então as redes sociais, elas estão fazendo o quê? Elas estão nos dispersando. Você sabe o que eu comecei a fazer? Porque eu também sou atingido por isso. Eu comecei já há alguns meses a estabelecer uma disciplina na questão da leitura, né? Não só leitura da Bíblia, mas leitura sempre de literaturas que vão me trazer crescimento, né? Na minha vida pessoal, emocional, espiritual. Eu gosto muito desse assunto. Então, todo dia, eu leio 10 páginas. Todo dia, 10 páginas. Às vezes eu chego em casa tarde, está lá meia-noite, eu estou sentado lendo 10 páginas. Para quê? Para que eu possa voltar a minha mente, tirar a minha mente da internet, das redes sociais, para outras coisas, porque a minha mente,
ela vai ficando dispersa, e aí eu não consigo, eu vou orar, eu começo a orar, e a minha mente já está pensando num tanto de coisa. E nós temos muita facilidade em ficar, às vezes, muito tempo nas redes sociais, mas nós não temos facilidade de estar na presença de Deus, em comunhão com o nosso Criador. Com aquele que nos deu a vida, com aquele que é a fonte da vida, e nós estamos cavando cisternas rotas, ocupando a nossa mente com outras coisas. Os irmãos estão percebendo isso? A dificuldade que nós temos hoje em conseguir disciplinar a nossa mente, de concentrar, de estarmos voltados realmente, quando nós estamos na presença de Deus, para as coisas espirituais, para a palavra, para a oração, para a meditação. Então nós vamos ver aqui várias áreas relacionadas à oração. A oração tem várias áreas. Tem intercessão, tem a oração de entrega, tem a oração de louvor, tem a oração como você oferta, entrega a Deus também ali as suas causas, né? Então tem várias formas de oração, que nós podemos estar chegando diante de Deus e nos expressando ali dessa forma, através da oração. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, identificar quais são os impedimentos para que eu realmente tenha uma vida constante e sólida de oração. Quais têm sido esses impedimentos? Isso é uma coisa que você tem que avaliar. Isso é uma coisa que você tem que estar pensando. O que está me impedindo? Será que é o corre-corre? Será que é o ativismo? Será que a minha mente está dispersa? Será que eu não dou tanta importância? Será que é o meu trabalho? O que será que está te impedindo? Você precisa estar colocando diante de Deus quais são as dificuldades na sua vida de oração. Então a oração, amados, é um ato que requer honestidade. Que requer honestidade na nossa parte. Eu posso até enganar as pessoas, posso enganar o pastor, posso enganar meu marido, minha esposa, mas eu não posso enganar Deus, o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Quando eu estou na minha vida de oração, eu preciso ser sincero, eu preciso ser verdadeiro. Oração requer honestidade. Então, quando eu estou na presença de Deus orando, quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou totalmente o quê? Eu estou ali desnudo diante de Deus, porque Deus me conhece. Então não adianta eu fazer aquela oração bonita, né, falando coisas maravilhosas, mas eu não estou colocando muitas vezes algo que eu preciso colocar diante de Deus, uma fraqueza, me humilhar ali, como o pastor Davi trouxe aqui, no dia que ele estava pregando, né, sobre a humilhação, me humilhar diante de Deus, falar: Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade, olha que a minha condição, Senhor, eu sou pó. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu não consigo vencer essa área, eu estou com dificuldades nessa área. Irmãos, oração é isso, é você se colocar desnudo diante do Senhor, porque Ele te conhece. Então oração é algo que eu não posso mentir. A oração requer honestidade diante de Deus, porque nós estamos ali nos expondo diante daquele que é onisciente, que nos conhece. Ele sabe até as nossas intenções. Então, diga assim: oração requer honestidade da nossa parte. Não tem como você orar sem ser uma pessoa realmente honesta, verdadeira, sincera diante de Deus. Porque se você fizer isso, você vai estar sendo hipócrita e Deus vai estar sabendo que você está fazendo isso, né? Ele mesmo disse na palavra lá: esse povo vem até a mim e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então oração requer honestidade. Honestidade para você se colocar diante de Deus, como você tem sido a sua vida espiritual, como você tem sido como um marido, como esposa, como você tem levado as coisas espirituais. Oração requer honestidade. Provérbios 28:13 diz assim: então eu preciso confessar a Deus aquilo que está no meu coração. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Então eu preciso estar apresentando a Deus, confessando a Deus as minhas transgressões, as minhas iniquidades, o meu pecado.
Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que esconde os seus pecados, que esconde as suas transgressões, a Bíblia diz que esse não prospera. O Salmo 32, versículo de 3 a 5. Diz assim, olha, enquanto eu calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, nós precisamos, na nossa oração, confessar a Deus as nossas faltas, a nossa iniquidade, os nossos pecados. Trazer diante dele e confessar a ele. É um momento ali de confissão, onde nós apresentamos a Deus as nossas fraquezas, porque é ali que nós somos tratados. É ali que nós somos transformados. Então a oração, amados, ela transforma a nossa vida. Quantos aqui tem áreas na vida que precisam ser transformadas e mudadas e reconhece isso? Levante sua mão. Isso vai acontecer através da sua vida de comunhão, de oração com Deus. As transformações acontecem, é porque é na intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, através da oração, da nossa comunhão com Ele, nós vamos nos identificando com o Senhor, com a sua natureza, com o seu espírito, com a sua palavra, e é isso que vai transformar a nossa vida. Não é somente você ouvir aqui a palavra, isso também faz parte da sua transformação, mas muito mais é a sua vida de comunhão com Deus, é que vai trazer transformação e mudanças verdadeiras na sua vida e no seu caráter. É isso que vai acontecer. Por isso que tem muito cristão carnal, por isso que tem muito cristão, sabe, que faz coisas que até Deus duvida. Por quê? Porque não estão sendo transformados, porque não tem vida de comunhão com Deus, não tem disciplina espiritual, não tem um momento a sós com Deus, para que esteja se identificando com o Senhor. É como no relacionamento conjugal. Quanto mais tempo a gente tem junto, a gente está junto, mais nós nos identificamos com aquele que nós estamos juntos, não é verdade? Isso não é verdade? Então, se você tem, como eu, tem mais de 35 anos de casado, então, eu já me identifico com as coisas da minha esposa e vice-versa. Há uma identificação, por quê? Por causa da convivência, por causa da intimidade, por causa da comunhão, do tempo de comunhão. Então, quanto mais tempo de comunhão, de convivência nós temos um com o Senhor, mais nós vamos nos identificar com Ele. Com Ele. Nós vamos ser transformados pelo próprio Senhor Jesus. Então, a comunhão pela oração, ela expõe as nossas misérias, as nossas fraquezas e o verdadeiro estado da nossa alma. Quando Davi orou, né, que os meus ossos estavam rígidos, né, a tua mão pesava sobre mim. Por que ele estava orando assim? Porque quando ele estava orando a Deus por causa de um pecado que ele cometeu. E quando você faz isso, meu amado, é exposto ali as suas misérias, as suas fraquezas e o verdadeiro estado da sua alma. Então as pessoas estão vivendo hoje de forma fria, pessoas embrutecidas, insensíveis, individualistas, amargas, pessoas que perderam o verdadeiro sentido da vida. E é através da nossa comunhão com Deus, através da oração, através desse tempo a sós com Deus, é que isso vai mudar, é que isso vai ser transformado. Então a oração, ela deve ser antes de tudo uma experiência de relacionamento, de amor e de entrega ao Senhor. Nós vivemos hoje numa cultura funcional, de pragmatismo, ou seja, nós queremos ver resultados acontecendo, né? Nós queremos ver resultados acontecendo, ou seja, você ora e quer que Deus esteja agindo a seu favor, né? Ouvindo as suas orações. Então a cultura hoje é uma cultura funcional,
onde a realização está acima de tudo. Mas o que eu quero trazer para você aqui, que a oração, ela deve ser, antes de tudo, uma experiência de relacionamento, de amor e de entrega. Vamos estar percebendo que é diferente? Né? Quando você está ali buscando a Deus, para que algo aconteça, né? Mudanças aconteçam, tem que funcionar a minha oração, mas muito mais do que isso, Deus quer que nós nos aproximemos dele. É um momento de entrega, é um momento de adoração, de relacionamento e de uma experiência de amor com o nosso Deus. A oração tem que ser isso. O culto é maravilhoso. O culto é um momento de celebração. O culto é um momento de comunhão, de amor, né, que nós temos aqui com o Senhor. É uma experiência que nós temos aqui. Mas, amados, nada se compara à nossa vida a sós com Deus. Quando você fecha a sua porta no seu quarto, quando você está no seu momento a sós com Deus, isso tem que fazer a diferença na sua vida. Isso tem que mudar na sua vida, amados. Nós precisamos estabelecer isso como uma meta para a nossa vida espiritual. Então estabeleça tempo diário de oração com Deus. Estabeleça ali. Comece 10 minutos, depois passe para 20, passe para 30, 40, 50, 1 hora. Você já imaginou isso? Você ter 1 hora de oração com Deus? Bispo, mas é muito difícil, é claro. É difícil até porque, como você não se relaciona tanto com Deus, é difícil você ter um tempo ali com o Senhor. É a mesma coisa quando você entra dentro de um elevador. Quando você entra no elevador e tem mais pessoas ali, todo mundo fica quietinho, ninguém conversa com ninguém, não é verdade? Porque ninguém se conhece. Aí sobem lá, não sei, 30 andares, todo mundo caladinho, ninguém fala um ar. Porque não há relacionamento, não há conhecimento. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim na vida de oração. Por não terem relacionamento, eles chegam diante de Deus e não sabem nem o que fazer. Não sabem nem como orar, o que fazer na sua vida com Deus, porque não tem relacionamento, não tem tempo com Deus. E aí, parece 2 pessoas estranhas que estão ali no momento de oração. Né? Você ora, aí você pensa na internet, você pensa naquilo, você pensa dispersa, né? Porque você não tem relacionamento com Deus. E isso só vai acontecer com disciplina e tempo. Então estabeleça tempo diário de oração com Deus. A qualidade da oração geralmente é consequência do tempo de oração e não o contrário. Então a qualidade da sua oração ela é consequência do tempo de oração que você tem com Deus. E não o contrário. Porque tem gente que diz assim, não, bispo, eu não oro muito, mas a minha oração é uma oração de qualidade. Será que é? É a mesma coisa de dizer com os filhos, né? Você tem filho e fala assim, não, eu não tenho muito tempo com meu filho, mas o meu tempo é um tempo de qualidade. Isso é papo furada, mano. A qualidade, ela se estabelece pela quantidade. Quanto mais tempo, mais qualidade, né, de relacionamento você vai ter com Deus. E não o contrário. E não o contrário. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo essa nova visão da oração. Porque a gente pensa muitas vezes na oração só como aquele momento, como nós temos aqui o nosso ministério de oração e intercessão, que é um lado da oração, que é a intercessão, que nós vamos falar sobre isso também, né? Mas é um lado da oração. Então as pessoas logo pensam em oração e na intercessão, falam assim, meu Deus, eu não gosto muito de estar ali orando, intercedendo. Mas se você muitas vezes não está nem se relacionando com Deus na oração, então é preciso começar, sabe, com esse relacionamento de amor, de afeto, de entrega, de adoração diante do Senhor. Então, é no tempo devocional de oração que Deus, ele se revela, que ele faz mudanças, que ele corrige a personalidade. Mas é nessa comunhão que o Espírito Santo de Deus vai transformando a sua vida. Gente, mudanças relacionadas à personalidade, mudanças relacionadas a caráter, só acontecem na nossa vida de entrega e comunhão de oração.
Porque caráter é uma coisa muito difícil de ser mudada. Muito difícil. A personalidade de uma pessoa é muito difícil de ser mudada. Mas isso só vai ser mudado através da oração. Vai haver um quebrantamento, vai haver um reconhecimento, vai haver ali um arrependimento naquele momento. E você buscar, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nessa área. E aí as coisas vão acontecendo. Você começa a clamar a Deus, Deus, eu preciso ser mais parecido com o Senhor, a tua presença, Senhor. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Então a oração, ela transforma a vida das pessoas. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Então, através dessas promessas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. A nossa natureza é uma natureza carnal, diabólica. Mas a natureza divina, amados, nós tornamos participantes através da comunhão com Ele. E aí nós vamos nos tornando participantes da natureza divina que está em nossas vidas. Então, através da oração. Então, quanto mais quebrantada e humilde for a nossa oração, mais transformados nós seremos. Quando você vê a oração de Davi, ela é uma oração de quebrantamento e de humilhação. Ele está se humilhando, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo que é pó, reconhecendo que ele precisa de Deus, que a mão de Deus, quando a mão é tirada, de Deus é tirada, ele carrega um peso muito grande sobre a sua vida. Então, quanto mais quebrantados e humildes for a nossa oração, mais transformados nós seremos. Todos os dias nós temos algo a nos arrepender. Então, a oração que transforma é aquela oração de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação. Todo dia nós temos uma coisa para arrepender diante de Deus. Ou não temos? Não é verdade? Todo dia. Todo dia nós pisamos na bola. Todo dia nós fazemos aquilo que não devemos fazer. Todo dia nós desagradamos a Deus em alguma área. Então todo dia nós temos que nos arrepender. Porque falamos demais, porque pensamos coisas que não são convenientes. Porque agimos com uma atitude errada com o nosso cônjuge, com o nosso filho. Todo dia nós temos algo para nos arrepender diante de Deus. E a oração, amados, ela vai, quando é uma oração de humilhação, de quebrantamento, né, ela vai nos transformando. Então, se nós deixamos de orar, atrasamos a nossa própria transformação e impedimos que a natureza divina seja mesclada à nossa natureza. Então, quanto menos nós oramos, mais nós atrasamos o processo de mudança e de transformação em nossas vidas. É aquilo que Paulo fala, né? Que eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, essa formação do caráter de Deus na nossa vida é também através da oração, acontece também através da oração. Então, quanto menos tempo de comunhão com Deus nós temos, mais nós atrasamos esse processo de mudanças e de transformação em nossas vidas. Quando o Senhor diz na oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, lá em Mateus capítulo 6, 10, venha o teu reino, o que ele está querendo dizer com isso? Venha o teu reino. Reino quer dizer o quê? Governo. Reino quer dizer domínio, quer dizer soberania. Então, quando Deus está dizendo, venha a nós o teu reino, está dizendo, olha, Deus está querendo dizer assim, olha, venha a tua vontade se cumprir sobre a minha vida, que o Senhor tenha domínio sobre os meus desejos, sobre os meus pensamentos, venha o teu reino. Às vezes a gente pensa do reino, vir o reino de Deus, é uma coisa apocalíptica, né? É a vida de Jesus, mas quando ele diz, olha, venha o teu reino, ele está dizendo, venha o teu governo sobre a minha vida, venha o teu domínio sobre o meu falar, venha o teu governo sobre os meus pensamentos, venha o teu governo sobre as minhas atitudes. Então a própria oração do Senhor Jesus é isso, venha me governar, Senhor, venha ter o controle sobre a minha vida, sobre tudo que há em minha vida. Então, hoje eu quero introduzir, né, a nossa
a nossa série sobre oração, para que você possa compreender e para que você possa saber o que está te impedindo, né, de ser esse homem e essa mulher espiritual, de ser essa pessoa cheia do poder de Deus, de transformar na sua vida. O que está te impedindo? E nós vamos começar, né, a trazer diante de você a importância da vida de oração. E olha, nessa série você vai entender e vai conseguir orar um tempo maior com Deus. Você vai ver que você vai ter que parar, porque vai ter tanto tempo para você orar, por causa desse roteiro de oração que a gente vai estar passando para você aqui, que você fala assim: meu Deus, eu não terminei o meu roteiro ainda, e estou aqui, já são 40 minutos de oração, e eu não terminei meu roteiro. Quantos creem nisso, amados? Vai acontecer isso sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa começar a gerar no seu espírito, nessa manhã, esse desejo de se tornar uma pessoa de oração, que tem vida de oração com Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, nós nessa manhã agradecemos a Ti, porque o Senhor está sempre nos exortando, sempre nos ensinando, nos fazendo voltar, Senhor Jesus, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade, Pai. Muitas vezes nós vamos nos desviando, Senhor, dos Teus caminhos, das Tuas veredas, e o Senhor está nos ensinando a endireitar as nossas veredas. Endireita as Tuas veredas. E nessa manhã Ele está dizendo a você: endireita as Tuas veredas. Como o Senhor disse na Sua palavra, Pai, esse povo tem deixado a mim, que sou a fonte de águas vivas, e tem buscado cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Pai, nessa manhã nós queremos nos voltar para Ti, que é a fonte de águas vivas. É o Senhor, ó Deus, que traz para nós o consolo, o fortalecimento. É do Senhor que vem a vida, a alegria, Senhor, a esperança, a fé, tudo vem de Ti. Tu és a fonte de águas vivas, Pai. E nessa manhã nós queremos, Senhor, não queremos cometer esse crime, como o Senhor disse: o meu povo tem cometido 2 crimes. Tem deixado a mim, que sou a fonte de águas vivas, e tem buscado outras fontes na sua vida. Nessa manhã, Pai, nós queremos reconhecer que nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença, precisamos estar em comunhão com o Senhor, precisamos de estar, Senhor, entregando ao Senhor todas as coisas, Pai. Nessa manhã, nós queremos, Senhor, reconhecer a nossa falta, o nosso erro, como nós temos nos afastado de Ti, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã, vem mudar o nosso coração, vem mudar os nossos sentimentos, Pai. Ó Deus, nós queremos nos aproximar de Ti. A nossa carne, Senhor, muitas vezes ela está buscando outras coisas, Pai. Ela é contrária ao Espírito, mas o Teu Espírito está dizendo nessa manhã: vinde a mim, vinde a mim. Eu sou a fonte da água da vida. O Senhor está dizendo nessa manhã: vinde a mim. Vinde beber, vinde saciar a sua sede, a sua fome, porque eu sou a fonte de água viva. Oh, Espírito Santo de Deus, vem quebrar o nosso coração, todo endurecimento, todo entorpecimento, Pai, toda dureza, toda frieza. Ó Deus, nós temos ficado tão voltados para outras coisas, que o nosso coração tem esfriado na Tua presença. Nós não sabemos como nos aproximar diante de Ti, não sabemos, Senhor, como entregar ao Senhor, não sabemos, Senhor Jesus, como dizer ao Senhor: Pai. Nos sentimos distantes de Ti, Pai. Mas nessa manhã, começa, Senhor, a restaurar o altar de oração na vida da nossa igreja. Restaura esse altar de oração, Pai. Restaura esse altar de oração. Que nós possamos ver numa mesma família, o marido ali no seu momento a sós com Deus, a esposa, os filhos, Pai. Que nós possamos ver numa mesma casa, Senhor, pessoas ali separando aquele tempo, Senhor, a sós com o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, não permita que o inimigo venha criar essas barreiras,
na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Restaura o altar de oração em nossa vida. Restaura o altar de oração em nossa casa. Muda, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amados, igreja do Senhor. Amém. Nessa palavra, né, de oração, nós temos um irmão aqui da nossa igreja, né? Vem cá, Gê. Nosso diácono está precisando muito da nossa oração. Pode acender as luzes, por favor. Acende a luz, por favor. Vem cá, Gê. Sônia, Liz, irmãos do grupo de intercessão aqui da terça-feira, vem aqui à frente. Queria pedir aos irmãos que a gente já chegasse um pouquinho mais, aqui nas cadeiras mais à frente, nós vamos orar pelo G. Ele está com uma necessidade urgente, ele está aguardando ali, né, do Hospital das Clínicas, precisando de uma consulta para ele fazer a cirurgia, né? Nós já falamos aqui, temos orado por ele, e eu vejo assim, eu estava falando isso com a Laís ontem, gente, nós estamos sendo provados. Aquelas pessoas que são